Get over here! Saudações, Ordo Horripilante! Hoje irei compartilhar com vocês minha opinião sobre Mortal Kombat 2. Eu gostei, é melhor que o primeiro, vai ter um terceiro. Vou responder essas perguntas dando alguns spoilers, então vocês foram avisados. Vou começar dizendo que o filme é bom. Na minha opinião, os fãs de Mortal Kombat podem ficar satisfeitos com o filme, pois sabemos como adaptações de jogos para cinema geralmente são uma porcaria. E com certeza esse é muito melhor que o primeiro. As lutas são melhores, a história se desenvolve em um ritmo que não nos deixa entediados e é focada nos personagens clássicos do jogo dessa vez, ao invés de criar um personagem para o filme. Se você não é fã de Mortal Kombat, talvez goste por ser um filme dinâmico e divertido com boas lutas, algumas cenas engraçadas e sem muita enrolação. Agora vamos para minha primeira reclamação, que é a falta do Sub-Zero. Desde a primeira vez que eu vi o trailer eu fiquei preocupado com isso. Infelizmente, não tem Sub-Zero no filme, mais especificamente Kuai Liang, que é o segundo Sub-Zero, irmão mais novo do primeiro que se torna Noob Saibot, o Bi-Han. Sub-Zero e Scorpion são a cara do Mortal Kombat. Geralmente quando você pergunta para alguém se gosta de Mortal Kombat, a próxima pergunta é Sub-Zero ou Scorpion? Então não ter o Sub-Zero me deixou chateado, apesar de entender que provavelmente estão guardando Kuai Liang para um provável terceiro filme. E sim, o final desse filme deixa bem claro que pretendem fazer uma trilogia. Então, voltando à falta do Sub-Zero, eu fiquei chateado apesar de não estragar o filme pra mim. Agora, a próxima coisa que me incomodou foi o Shao Kahn. Meus personagens favoritos de Mortal Kombat são Sub-Zero, Kano e Shao Kahn. Então quando eu vi o Shao Kahn no trailer fiquei empolgadaço, porque o personagem tá perfeito na aparência. E realmente ficou perfeito no filme. Mas o que eu não gostei foram as lutas envolvendo ele. Todas as lutas dele, menos uma, foram basicamente ele batendo um pouco, aí a pessoa quase mata ele e no final ele dá uma reviravolta e ganha a luta, depois de quase perder, o que na minha opinião desvalorizou o personagem. O cara é um dos chefões mais famosos da história dos jogos de luta, então eu esperava lutas mais épicas dele, e não ele tendo que lutar na beira da morte pra conseguir vencer só porque não tá na hora dele morrer no filme. Na minha opinião, ele deveria ter lutado menos e de formas mais épicas, como foi, por exemplo, a luta do Kung Lao contra Liu Kang. Mas isso sou eu sendo exigente porque Shao Kahn é um dos meus favoritos. Infelizmente eu tenho o mau hábito de gostar dos vilões, principalmente em jogos de luta. Quem tá comigo escreve time vilões nos comentários. Pelo menos o Shao Kahn fez o que todos nós gostaríamos que tivesse acontecido no primeiro filme. Mas eu não vou falar o que é. Quem já assistiu sabe do que eu tô falando. Agora vamos falar sobre a parte que não é ruim, mas também não foi tão boa como eu gostaria, que são os protagonistas. O filme foca em Kitana e Johnny Cage. Infelizmente, teve pouco do Johnny na minha opinião. Gostaria que tivesse talvez uma sequência de treino dele aprendendo os poderes ou algo assim. Mas infelizmente não rolou. E quando finalmente ele usou o poder, foi em uma cena de conclusão e não em uma cena de luta como eu esperava. Mas acredito que em um terceiro filme isso será melhor desenvolvido. O personagem ficou legal, eu achei o Karl Urban uma boa escolha. Mas o Johnny foi mal aproveitado. Eles colocaram ele como um personagem importante, mas que foi usado como um personagem cômico, que também é assim no jogo, mas acho que ele merecia mais no filme. Teve uma boa luta, divertida de assistir, mas o personagem só foi relativamente importante umas 2 vezes. Outra coisa sobre o Johnny Cage é que ele tá no filme para representar os antigos heróis de filmes de artes marciais, como Bruce Lee, Jackie Chan, Van Damme, Chuck Norris, Jet Li e outros que foram sumindo das telas, dando lugar para novos heróis e acabaram aos poucos sendo lembranças nostálgicas de uma época que eu guardo com muito carinho. Eu achei legal ele ser essa representação simbólica no filme.
A Kitana foi bem legal, lutou muito, mostrou os poderes e foi uma protagonista feminina nem um pouco lacradora ou woke, na minha opinião. Ela não é uma mega mulher empoderada, invencível, que não precisa de ajuda de ninguém. Kitana foi uma personagem digna que bateu, apanhou e no final foi protegida pelo roteiro como se é esperado, por ela ser uma protagonista no filme. Os outros personagens foram divertidos de assistir. Eu gostaria de ter visto mais do Liu Kang, que na minha opinião é o verdadeiro protagonista do Mortal Kombat, mas acredito que ele será o protagonista de um terceiro filme. Kano voltou sendo um personagem de comédia como Johnny Cage, mas que infelizmente ficou nisso mesmo. Ele basicamente nem luta no filme, mas como no primeiro ele foi um bom personagem que garante algumas risadas quando aparece. O Baraka tá com uma aparência legal e a luta dele foi boa. A Jade é quase irrelevante. A luta dela foi mais ou menos, na minha opinião. A personagem é bem esquecível. Assim deu até pena. Acho que ela merecia mais carinho. Podia ter tido uma cena de luta mais legal, apesar de não ter sido podre. Mas podia ter sido muito melhor. Shang Tsung foi outro quase irrelevante, mas que provavelmente será mais utilizado no possível terceiro filme. Quan Chi, a mesma coisa. Infelizmente ele nem lutou. Jax, Sonya e Cole estão no filme e lutam, mas é isso, não tem muita história envolvendo eles, é só luta. Eu esperava mais da Sonya, sendo que ela é o par romântico do Johnny, e não teve nada assim que eles acabaram de se conhecer no filme, mas pelo menos podia ter uma paqueradinha do Johnny, podia ter rolado alguma coisa. E finalmente vamos falar do Scorpion. Eu gosto muito do Hiroyuki Sanada como ator, mas infelizmente acho que ele tá velho demais e não tem o porte físico para fazer o Scorpion do jeito que o personagem merece. Afinal de contas, ele é uma das caras do Mortal Kombat. Mas gostei da luta dele contra o Noob Saibot e gostei muito do Noob Saibot. Apesar de ter achado que a luta deles ficou muito bagunçada, indo e voltando na cena. Podia ter sido mais focada, como foi a do Liu Kang contra o Kung Lao, que novamente eu digo, foi muito épica. Eu sei que eu tô fazendo muita crítica, mas é porque eu gosto da franquia, então vou deixar claro novamente. O filme é bom, mas podia ser muito melhor. E acho que o motivo disso é que esse filme foi mais uma preparação de terreno para o terceiro. Eu gostaria que tivesse mais brutalidade no filme, que é uma marca da franquia. Até teve, mas eu nunca tô satisfeito desse quesito. Mas a interpretação, os poderes e a aparência dos personagens ficaram muito boas. Principalmente Kitana, Liu Kang, Shao Kahn e Noob Saibot ficaram épicos de aparência. Então eu fiquei muito satisfeito com isso, principalmente com a fidelidade ao jogo e a aparência dos personagens, o que é uma raridade hoje em dia, né? Vamos falar a verdade. Para resumir, o filme é bom, foi fiel ao jogo, a história não é enrolada, que é ótimo para filme de ação. Acho que surpreendeu os fãs de Mortal Kombat, pois a expectativa pro filme estava baixa. E para quem simplesmente gosta de um filme de artes marciais, o filme é ótimo. Então é isso, pessoal, eu gostei. Sou muito crítico porque é minha franquia de jogo de luta favorita, mas gostei. Já tô empolgado pelo terceiro e recomendo que vocês assistam Mortal Kombat 2. Se já assistiram, deixa aqui sua opinião nos comentários que eu sempre leio todos. Até a próxima e muito obrigado por assistir esse vídeo. Gostou do vídeo? Então junte-se à Horda Horripilante, curta, compartilha, comente e logo teremos a força para conquistar o mundo.